O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, uma caminhada aí, como nós dissemos, acendendo a segunda vela da nossa preparação nesse chamado tempo do advento, proclamando: bendito é aquele que vem, vem Senhor Jesus. Semana passada, nessa escadinha, vamos dizer, nesses degrauzinhos, semana passada, a palavra forte que ficou para nós, na nossa liturgia, é vigiai. Você se lembra, né? E o convite à vigilância na nossa liturgia era no sentido de que, às vezes, excesso de preocupação, de responsabilidades, pelos nossos afazeres, pelas coisas que nós temos que dar conta em nossas vidas, às vezes parece que tudo vai tomando uma proporção, e o grande receio é que a gente possa perder oportunidades de viver a graça e o amor de Deus por nem sequer percebê-las. Nesse sentido, o apelo da liturgia da semana passada, que na verdade foi a palavra que abriu a nossa caminhada no ano litúrgico, como se ela pudesse estar presente a todo momento: vigiai, estai atentos, para que possamos participar e perceber do Deus que vem até nós, e não ficarmos indiferentes, muito pelo contrário. Hoje, uma palavra forte na nossa liturgia, na sequência, com toda certeza, a partir do Evangelho de hoje, é o convertei-vos. Diz lá João Batista: o reino de Deus está próximo.
E ele nos lembra da necessidade desta conversão. Depois, na metade do texto para frente, ele vai falar de novo. Ele se depara, diz ali o texto primeiro, as pessoas vão até João, atendendo o seu apelo de conversão, a certeza desta proximidade desse reino que ele anuncia. Ele percebe lá fariseus, saduceus, não percebe sinceridade por parte dessas pessoas, não percebe aí um desejo verdadeiro de mudança, essa conversão. Ele fica bravo. Ele fala assim, precisa mostrar com a vida, com as escolhas, essa conversão, essa mudança, para que verdadeiramente o reino de Deus possa acontecer. O reino de Deus está próximo. O que significa isso? Como que, de uma certa maneira, esta proximidade desse reino de Deus diz respeito diretamente a nós e às nossas vidas? O que isso implica? Como isso se desdobra em nossas vidas? Como podemos chegar, então, a esse reino? Vamos construir esse caminho justamente na busca, nessa reflexão, dessa resposta. Olha, tem bastante gente em pé, tem bastante lugar, que se você está sentado num banco que não tenha 4 lugares, levanta o braço, por favor. Olha, você que está em pé ao fundo, é só em direção a essas pessoas que estão com o braço levantado, por favor. Fique com o braço levantado, aí o padre fica mais tranquilo para falar até as 10h30. Isso, pode vir, sem problema. Dá para sentar, dá para sentar. Pronto, acho que agora... Reflitamos então, obrigado. Reflitamos então sobre esta proximidade do reino de Deus que vem até nós. Começaria essa reflexão a partir do profeta Isaías aí que nós acompanhamos na primeira leitura. A primeira leitura, o profeta, ela visivelmente aqui, ela tem 2 partes nesse anúncio. Vou inverter primeiramente a segunda parte. A segunda parte, o profeta, ele anuncia para nós o paraíso. Sim, ele anuncia o reino de Deus, na verdade, como sendo um paraíso. Como ele anuncia esse paraíso para nós? Olha, vamos acompanhar assim. Ele diz assim, olha, nesse paraíso, ou seja, nesse reino de Deus, o que acontece? O lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos. Até mesmo a criança poderá tangê-los, tocá-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto as suas crias, as crias da vaca e do urso, descansarão juntos. O leão comerá palha com o boi, e a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. O menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Olha, nós não precisamos nem ser nenhum especialista aí de reino animal para perceber aí que o profeta está propondo aí um verdadeiro contraste aí de diferentes, de animais aí que nós sabemos que são predadores, né? Por exemplo, assim, o leão, na verdade, ele não vai querer comer o boi, ou então a vaca, e o urso atacar a vaca, ou então o leão comer o bezerro, ou o leopardo comer o cabrito, ou o lobo comer o cordeiro. Eles não vão fazer isso porque eles são ruins. É o alimento, é a natureza aí. Um é predador do outro e tem que fugir, né? Assim como aquele que foge também é predador de outros. E nessa lógica aí não dá para colocar juntos. Né? Não dá para colocar juntos. E o profeta, então, ele está colocando aí um ideal em que, apesar das diferenças, apesar aí do contraste, é possível, na verdade, viver em paz. Viver em harmonia. E nessa paz e na harmonia de contrastes, na verdade, descobrimos estas dimensões ou esta dimensão do reino de Deus acontecendo na nossa vida. Interessante que o Papa, essa semana, teve lá a reunião da Academia de Ciências do Vaticano, e o Papa disse assim, eu não estava lá, mas o professor Banhardo estava e me contou ontem. O Papa disse assim, olha, a gente precisa construir pontes e não muros.
Se a gente constrói muros, é lógico que ele está falando para o presidente eleito americano, né? Visivelmente. Se a gente constrói pontes, a gente edifica. Nós buscamos conviver com o diferente, buscamos resolver os problemas de uma maneira que a gente possa respeitar e conciliar, inclusive, interesses, de uma tal maneira que o reino de Deus aconteça. Esse paraíso descrito por Isaías, quando que acontece? Quando que ele começou? Na primeira parte da leitura, ele dá as pistas para nós. Nascerá uma haste do tronco de Jessé. A partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Pedi para a equipe de canto preparar uma música que é do tempo do advento, que dá para a gente entender. Vamos ouvir. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Essa música do Advento, em cima desse trecho de Isaías, fala justamente num projeto de Deus. O tronco de Jessé, que fala aqui Isaías, Jessé é o pai de Davi. Ou seja, da descendência de Davi vai surgir para nós o Salvador. Da descendência de Davi, na verdade, o reino de Deus, de um descendente de Davi, o reino de Deus, o paraíso descrito na segunda parte, ele vai começar a acontecer. Esse descendente de Davi, na verdade, ele terá o espírito de sabedoria e discernimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e de temor a Deus. O temor do Senhor, ele encontrará o seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer. Trará justiça para os humildes, uma ordem justa para os homens pacíficos. 2 semanas atrás, fechando ali a festa de Cristo Rei, eu dizia que o anseio de todos era que vivermos um reino em que o rei pudesse trazer a justiça. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta desenhava para nós justamente esse caminho de como edificar esse reino de Deus, em que os valores, construindo através de pontes e não muros, pudessem acontecer de uma tal maneira que fosse uma grande verdade em nossas vidas. É esse o reino. O profeta aí, no caso João Batista, já no Evangelho, ele anuncia esse reino como sendo próximo de nós, acessível a nós, ao nosso alcance. E diz o profeta, para esse reino começar a ser real, é necessário conversão. Convertei-vos, diz o profeta, para que o reino de Deus possa acontecer. O que significa esta conversão? O profeta Isaías, voltando na primeira leitura, ele tinha consciência que tinha um descendente de Davi à frente do reino de Israel quando ele escreve. Tinha uma descendência de Davi, mas mesmo assim, que era a promessa de Deus, a segunda parte da promessa, que esse paraíso aconteceria, não acontecia, por falha daquelas pessoas. É por isso que ele disse, olha, tem que cortar. E a partir do corte, vai brotar. E aquilo que vai nascer, de fato, vai ser o projeto de Deus. É por isso que João, aí na outra parte do Evangelho, ele diz, olha, o machado já está colocado na raiz. Precisa ter um corte para que haja essa conversão. O que nós precisamos cortar em nós, nas nossas vidas, no nosso coração, para que os valores do Evangelho possam prevalecer? O nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa ganância, a nossa autossuficiência,
suficiência, às vezes de uma dimensão que parece que Deus não tem espaço na nossa vida, somente o eu, somente o meu, somente o que eu quero. Quando nós não conseguimos repartir e queremos só acumular, o reino de Deus não acontece. Não conseguiremos descobrir isso como grande valor a ser buscado e, consequentemente, não vivenciaremos e construiremos um monte de muro e nenhuma ponte. E, de uma certa maneira, não viveremos essa dimensão. Buscar na consciência de sabermos. Essa proximidade é uma proximidade no sentido de nos mostrar que ela é totalmente possível. É por isso que ela é próxima. Ela é possível de ser vivenciada se buscarmos com o coração sincero, ouvirmos, na verdade, as vozes certas. Interessante que na oração que nós fizemos aí para acender a vela, que está aí na primeira página do nosso folheto, dizia justamente isso para nós. Olha, são muitas as vozes, ressoam muitas vozes em nosso mundo. Entre elas, há aquelas que não conduzem à vida, à harmonia e à paz. Sim, é verdade. Precisamos escutar aquilo que nos conduza à harmonia, à paz e à concórdia. São Paulo, falando uma palavra forte para nós, a segunda leitura, ele diz justamente isso. Olha, os ensinamentos de Jesus presentes no Evangelho. Os ensinamentos de Jesus presentes nas cartas de São Paulo, para nós dirigidas. Esses ensinamentos, esses escritos, foram escritos para nossa instrução. Para que a partir do momento em que verdadeiramente nos instruímos pela palavra de Deus, em nossa vida possa haver essa constância. Buscarmos nessas escrituras um verdadeiro conforto espiritual. Termos a firme esperança de que o reino de Deus, que está próximo, pode acontecer verdadeiramente em nossas vidas, a partir dessa adesão a esse projeto de amor. Esse mesmo Deus que dá constância e conforto, nos diz Paulo, nos dá também a harmonia e a concórdia, uns com os outros, como nos ensina Jesus Cristo, e o profeta sinalizou Isaías no começo, nessa descrição do paraíso. Tendo um só coração e uma só alma, podemos glorificar a Deus na certeza de que esse reino de Deus aconteça em nossa vida. De próximo, transformemo-o em real, concreto, verdadeiro, parte integrante de nossa vida. Buscarmos em Deus, na verdade, buscarmos em Deus a satisfação do nosso existir, o sentido de nossa existência. Convertei-vos, diz o profeta, você, eu, todos nós, para esse